Olá, esse é o Podmel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou o Thiago Oliveira. E eu sou o professor Armindo. E hoje nós estamos só nós dois aqui. Só nós dois, Thiagão. Rapaz, tem tempo que a gente não bate um papo só nós dois, hein, cara? Tem tempo que a gente não bate um papo só nós dois aqui. Tá nós dois aqui, tá o Felipe aqui acompanhando a gente aqui nos bastidores aqui, bacaninha. Top demais da conta. Aê. Tá bonito? Fala, Felipe, tá bonito ou não tá bonito? Isso! Aê, Felipão! Oi? Professor, hoje a gente vai falar sobre a maldição do sucesso na apicultura. É, rapaz, o negócio é bruto, meu amigo. O que será que esse negócio de maldição do sucesso? Rapaz, e olha, é polêmico o tema, hein? É polêmico o tema e a gente quer convidar a turma que vai acompanhar esse podcast, você que tá aí no Spotify nos ouvindo, você que tá no canal do YouTube nos acompanhando, porque o tema é polêmico, é um tema que vai levar uma reflexão muito profunda e você vai chegar ao final com uma outra visão do que é sucesso na apicultura de fato. Verdade. Esse podcast é uma reflexão para você entender, compreender e de fato refletir o que é sucesso na apicultura. Exatamente. Professor. E muita gente acha que tá fazendo sucesso e tá andando para trás. Tá patinando. Patinando. O professor fala dando murro em ponta de faca. Dando murro em ponta de faca. Não tá chegando em nada, não tá fazendo nada. Não é, Thiagão? Mas vai ter recadinho aqui, professor. Bora lá. Você que tá no YouTube, não esquece de dar o joinha pra gente. É a nossa moeda aqui do YouTube, é o joinha. Dá o joinha, encaminha essa live para outras pessoas. É isso aí. Essa live é para ajudar muita gente. É isso aí. Você conhece uma pessoa que produz mel, você conhece uma pessoa que quer produzir mel, um tio, um avô que tem uma fazendinha. Aquele primo, prima, aquele tio, tia, aquele parente que tá lá no interiorzão, né, Thiagão? Que eu tenho certeza não, eu tenho plena convicção que esse podcast hoje é para ajudar milhares de pessoas que estão no agro no Brasil, professor. E a turma também que tá nos assistindo aí, pessoal, hoje é o Podmel do Café com Mel. Que nós estamos aqui só na base do café com mel, né, Thiagão? Esse mel aqui, rapaz, eu conheço esse mel, rapaz. De quem que é esse mel, hein? É um dos melhores méis do Brasil. Eu tô achando que esse mel aí é de um tal de Pedro e Thiago, não é, rapaz? Rapaz, o mel da Serra Goiás. É isso aí. Uns dias pra trás a gente fez um podcast aqui, eu, o Pedro e a Jande. Foi um podcast familiar, professor. Foi mesmo, rapaz? E o pessoal deixou muito comentário lá no YouTube. Querendo saber do mel de vocês. Gostaram da ideia de ver a família falando sobre o apiário. Ué. E a gente até pensou, vamos fazer um podcast, então falar sobre essa apicultura familiar. Rapaz, nada melhor que ué. Rapaz, tem que... E outra, quais que são os principais casos de sucesso na apicultura? Não é de família? É família. É família. É verdade. Então, rapaz, foi muito bem-vindo aquele podcast mesmo. Sucesso absoluto, meu amigo. Seguindo a ideia e os pedidos do pessoal lá do YouTube, meu amigo, vai ter um podcast então, falando sobre apicultura familiar. Com certeza. Como negócio, viu? Não é aquela apiculturazinha, não. É negócio familiar mesmo. Nem ensinando a criar abelhinha, botar abelhinha na caixinha só, não. Empreendimento apícola mesmo aí, de família, tá bom? Vai ter coisa boa chegando aí. Ó, se você tem dificuldade de dormir, você tá aqui assistindo o Podmel aqui no horário aqui já noturno, se você tem dificuldade de dormir, não entra no café com mel, não. Toma um leitinho com mel, é ou não é? Um chazinho com mel, um chazinho de erva cidreira, com mel fica beleza, mas café não. Senão você não dorme, meu amigo. Agora... Ainda vai ficar refletindo 3 horas da manhã no Podmel de hoje. Vai, que hoje, não é? Hoje é pra refletir. Hoje é pra... Pô, dá pra quebrar, meu amigo. Se você tá no Spotify, 5 estrelas. Não esquece de dar 5 estrelas pra gente lá, que a gente agradece muito. É o que a gente precisa pra fazer esse trabalho bacaninha aí pra vocês, tá? Estamos juntos, né, Thiagão? Professor, antes de falar da maldição do sucesso na apicultura, professor, a gente tem que fazer trazer um contexto aqui. O que faz o apicultor não ter sucesso, professor? A gente fala muito na escola de sucesso dos apicultores, superprodução, superfaturamento, apicultores milionários, mas a realidade do Brasil é muito longe do que acontece nos nossos alunos premium. Com certeza. O que faz a pessoa não ter sucesso é literalmente ela não produzir. Se ela não produzir nada, ela não fez sucesso nenhum. Verdade. Não é? Verdade. Implantei meu apiário, 5, 10, 20, 30 ou 50 colmeias. Não fiz produção de mel, não fiz superprodução de mel. Não implantei nada do método, simplesmente larguei a abelha lá e não produzi nada, mas nada mesmo. Tirei 0 quilos de mel. Fracasso. Verdade. Fracasso. Isso é fracasso. Agora, o ato da pessoa tirar alguns quilinhos de mel,
Aí é outros 500 que a gente tem que avaliar. É verdade. E é o tema do nosso PodMel de hoje. Isso mesmo. Não é? Então, professor, a gente até fez uma live de quarta, uns dias atrás aí. E lembrando, pessoal que tá chegando agora aí, a live de quarta, toda quarta-feira, 19 horas, professor Armino tá trazendo um tema diferente para você, para te ajudar fazer a sua superprodução e subfaturamento. Exatamente. Você chegar no resultado, aí sim chegar no sucesso. Aí sim chegar no sucesso. E a gente vai trazer essa reflexão hoje, pessoal, exatamente para poder desmistificar até onde vai sucesso de fato. Tem muita gente achando que tá fazendo sucesso e não tá. Então... Ou que tá chegando no resultado e não tá. Não é, Thiagão? Então a gente vai fazer uma reflexão boa disso aí. E nós já separamos, pessoal, alguns pontos aqui que resultaram em fracasso. Que a gente acompanha muito aluno, acompanha muito cachoteiro, muita gente que tá seguindo a gente no canal. A gente acompanha a vida desse pessoal. E a gente levantou alguns pontos aqui. Fracasso. O primeiro deles que a gente traz aqui é ignorar o mercado. Sem dúvida. Porque o apicultor, ele produz só para dentro, só com aquele olhar de fazendeiro, olhar de micro para a propriedade dele, esquece do mercado. Rapaz, pra você ter uma ideia, eu cheguei agora do Nordeste, né? Cheguei agora do Nordeste, então eu estive lá em Dormentes, depois estive lá em Paulo Afonso, depois em Jeremoabo, lá na Bahia. Lá em Jeremoabo, quem fez lá a abertura do evento foi o prefeito. Como tá em ano de eleição, ele ainda fez meia hora de discurso, né? Meia hora de discurso. Eu conheço aí, professor. Então, rapaz, ele reforçou exatamente isso aqui, ó. Reforçando um comportamento do apicultor de ignorar o mercado. Não que ele falou ignora o mercado, não. Mas ignorar o mercado pujante de produção, superprodução e de superfaturamento. Então o discurso dele foi qual? Porque nós temos que produzir aqui em Jeremoabo muito mel da Bahia. Produzir muito mel, somos o maior produtor de mel da Bahia. E eu pensava comigo, gente... Ele está incitando todo mundo a colocar mais colmeias, que a ideia dele foi essa. Vamos implantar muitas colmeias, tem muito espaço ainda. Vamos implantar muita colmeia, fazer muita produção. Mas o que vai ter de produtividade na colmeia, de superprodução por colmeia? Então a ideia dele era qual? Vamos ser os maiores produtores do estado da Bahia, simplesmente em termos de volume de mel. Não importando quantas colmeias o apicultor tem, não importando até que ponto custo, porque nada disso se levanta. E ainda divulgando a ideia da venda do mel como? Atacado. Para o atravessador a R$8. Então é lamentável. E esse é o grande problema. Se o apicultor ele faz apicultura, esquece do mercado, ignora o mercado, ele pensa no mundinho dele de que mel é R$8 o quilo. Nós tivemos um embate com o atravessador lá. Tivemos um embate com o atravessador de mel lá. Esse embate que nós tivemos com o atravessador, eu falando exatamente da questão do apicultor, ele buscar a superprodução, dele buscar o superfaturamento, dele não se contentar com o preço pago de R$7, R$8 pelo atravessador. Rapaz, isso é uma sala de quase 250 pessoas, me levanta o atravessador lá no fundo. Você não está aqui para carregar 65 tambores igual eu carreguei. 65 tambores de 300 quilos. Aí nós fizemos os cálculos, né, de 65 tambores vezes 300 quilos de mel para ver o volume que dava. No momento que a gente viu que apurou o volume de mel, batia mais ou menos com o volume de mel que o Delci Batista está vendendo no Rio. Delci, aluno mentorado nosso da escola. Delci, vem cá, Delci. Me conta aqui, quanto que você vende seu mel no Rio, Delci? Estou com um ticket médio de quase R$70. É mesmo, Delci? E qual o volume de mel que você vendeu lá? Quase 18 toneladas de mel vendidos. É o mesmo que o atravessador? O mesmo que o atravessador estava pagando 8. Então aquilo ali, na hora que ele falou isso, todo mundo aplaudiu. Por quê? Porque tá todo mundo de saco cheio do atravessador. Mas você tem ainda uma parcela muito grande dos apicultores, e muitos deles chegaram depois no Delci. Ô, seu Delci, quer dizer que o senhor vai pagar na faixa de uns 10, 12? Eu tenho muito mel lá para vender pro senhor. Feliz com o preço com o preço de 10, 12. E acha que aquilo é sucesso. Então ele tá ali pagando ali a continha da propriedade dele, ajudando a pagar o arame farpado daqui que arrebentou da cerca, ajudando a pagar o salário do peão. Deu um dinheirinho, tá bom, é sucesso. Isso, o apicultor ele tá mal acostumado, porque tudo no agro, quem dá o preço é o comprador. É o comprador. Tudo. É carne. E ele acha que tá vendendo. É o grão. E ele acha que tá vendendo, ele não tá vendendo. Porque vende quem põe o preço. Eu vendo o meu mel, por quê? Porque eu ponho o preço no meu mel. Agora, do momento que eu pego a minha produção, entrego para o atravessador e o atravessador aqui põe preço no meu produto, eu não estou vendendo, eu estou fornecendo. E essa é a grande diferença. Porque ele que está impondo o preço. É a grande diferença entre commodity e um produto valioso, um produto de qualidade. Quando você faz commodity, quem dá o preço é o mercado. É o mercado. O mercado que dá o preço. O mercado dá o preço na soja, o mercado dá o preço no petróleo, o mercado dá o preço na gasolina, o mercado dá o preço na carne, o mercado dá o preço no milho, no ferro, no minério de ferro, em tudo. Isso, o produtor não conta. O produtor ele é um elemento do mercado que quanto menor o custo que ele importar para a pessoa, melhor. É um sujeito passivo. Exatamente. Porque
E num mercado desse não existe emoção. Ah, porque eu tenho que olhar o lado do produtor. Ninguém olha o lado do produtor. A emoção é rezar. É rezar. Pra saber como é que vai estar o mercado no dia que eu colher. Exatamente. Então, gente, a coisa é muito séria. A coisa é muito séria. O ignorar o mercado é terrível. É. E quando a gente fala ignorar o mercado, não é no sentido da porque eu estou vendendo a R$8. O ignorar o mercado é ignorar o mercado real. Isso. Qual é o mercado real? É o do consumidor final. Mercado de produto de qualidade. É o do produto aqui, ó. O professor fala muito isso. Aqui, quem tá no YouTube vai ver. Aqui, ó. Ó o mel do Pedro aqui, do Pedro e do Thiago, ó. O melzinho do Pedro e do Thiago. Olha que bonito. Olha que rotulagem bonita, embalagem bonita. É isso aqui. Esse é o mercado real. E lá não, eles acreditam que isso é um mercado ilusório. É um mercado de ilusão, é um mercado sonhador. É um mercado impossível de alcançar. Ou seja, é propagada uma ideia de que o mercado realmente valioso do mel, ele não existe. Ou ele é impossível de ser alcançado. Eles pensam que o mercado do mel é mercado de commodity. Mercado de commodity. Não é. É mercado de... Na realidade, eles não sabem nem o que significa o termo commodity. Não sabem. A gente sabe o que significa o termo commodity. Eles nem sabem isso. Vamos explicar, então. Eles sabem, o commodity é o quê? É o produto que é vendido em quantidade. Eu produzi, por exemplo, muita soja. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Mas no Brasil não produz soja sozinho. Os Estados Unidos produz soja, a Austrália produz soja, o Canadá produz soja, a África do Sul produz soja. Todo mundo produz soja. E soja é tudo igual. E soja é tudo igual. Aqui ou lá na Austrália ou na África do Sul, é tudo igual a soja, não tem diferença. Professor Armindo, ou a soja minha, que a gente produz. Mesma soja. Diferente, terra diferente, financiador diferente, é a mesma soja. Agora, o mel é commodity? Depende. Depende. Se você produz de qualquer jeito e vende de qualquer jeito no tambor, você deixa aquele produto, você transforma aquele produto em commodity. A grande vantagem da apicultura é que você pode trabalhar o mel e não vender como commodity. Mas no conceito da commodity, nós temos um mel produzido no Brasil, em condições limpas, orgânicas. Quando eu falo limpo, não é no sentido do beneficiamento, não. É limpo no sentido de não ter resíduo. Sim. Nós temos o mel, exatamente, nós temos o único mel limpo do mundo. Verdade. Porque o mundo inteiro tem mel no mínimo com medicamento. Verdade. Clorafenicol, nitrofurano, acaricidas e tudo mais. Então o Brasil é o único país do mundo que tem o mel livre disso. Qual outro país do mundo que produz o mel assim, em quantidade? Nenhum. A Argentina tem 8 municípios, 8 municípios. Pois é. O que representa isso? Zero. Não representa nem 0,1% do total de produção do Brasil. Exatamente. Você pega países de hoje, por exemplo, o Vietnã. O Vietnã tem uma parte do território, 15% do território vietnamita, que produz mel orgânico. 15%. É um pedaço de área do tamanho de Sergipe. Do tamanho de Sergipe. É pequenininho. Então não tem volume de mel para poder abastecer. A Índia, estão dizendo que a Índia está produzindo mel orgânico. A gente não sabe até que ponto, dadas as condições também de industrialização e de resíduos e tudo mais, e a própria China, que embora não produza mel orgânico, o que está tendo de triangulação nisso aí? Verdade. Certo é que o país que tem produção de mel legítimo, documentado, apresentado de mel orgânico é a gente. Quantidade. Ou seja, se só a gente produz, quem falou que a gente tem commodity? Não sei. Por que o produtor não entende isso? Porque não busca conhecimento. Não tem esse conhecimento. Não tem. Ele acha que o mel produzido na Argentina é melhor que o nosso. Não é. Ele pode ser um mel melhor beneficiado. Pode ter maior quantidade. Isso, maior quantidade e num grau de beneficiamento também melhor. Porque nisso realmente os argentinos são bons. Mas não quer dizer que é livre de resíduo. Tem muito resíduo de medicamento. Eles têm que aplicar muito remédio no nosso comércio para combater doenças. Tem. Né? Então esse ignorar o mercado, Thiago, é lamentável isso. E essa questão do commodity parece o café também. Você pode produzir mesma café coisa como commodity, mas tem produtores que investem na qualidade. Tem toda uma situação que eles tiram o café da commodity e passa a ser uma mercadoria de lucro. Você pensa, hoje o Brasil, com a quantidade de lavouras de café que ele tem plantado, né? O Brasil é o maior produtor de café orgânico do mundo também. Pois é. E por que isso não é vendido como uma especiaria? Que é o oposto da commodity. Commodity é aquilo que todo mundo produz. Especiaria é quando só um país produz ou uma região do planeta produz. Você pega, por exemplo, o champanhe francês. O champanhe francês só é produzido aonde? Só na região de Champagne, na França. Então ali é uma especiaria. O queijo canastra, da Serra da Canastra em Minas. Onde que é produzido o queijo canastra? Só na Serra da Canastra. Ninguém vai conseguir produzir um queijo canastra com as condições da Serra Canastra. Então esse é o ponto da especiaria. Especiaria é só aquilo que um país ou uma região tem. O mel brasileiro, com a qualidade do mel brasileiro, só o Brasil tem. O Brasil não tem commodity, nós temos uma especiaria. Ou seja, tá faltando o apicultor descobrir isso. Enxergar esse mercado. Então, é isso aí. Você tem que entender esse mercado. Se você não entendeu, fracasso. É isso aí. Você vai ficar vendendo mel a R$8 o quilo. Ele vai deixar de produzir mel? Não vai. Não, ele vai produzir. Vai produzir.
Ele vai produzir. Mas... Você chega ali, por exemplo, ali no Nordeste ali, tem apicultores ali tirando ali 15 quilos, 20 quilos. E rindo até o canto da orelha. Não, produzir demais. 15 quilos, 20 quilos no Nordeste, Thiago. Com 1.500, 2.000 flores por metro quadrado. Impressionante. E o cara comemorando que tirou 15 quilos de mel. Então é triste isso. É triste. Então ele vai produzir. E vai pegar esses 15 quilos ainda e vender a R$8 o quilo. O que ele teve de lucro na colmeia? Nada. Lucro nenhum. Porque na hora que ele pegar todo o custo que ele teve, meu amigo, virou prejuízo. Vendendo almoço. Vendendo almoço pra comprar janta. Acha que teve lucro. Não teve. Não teve. Prejuízos. Outro ponto aí que faz o camarada dar com os burros na água, professor. Ele fazer aquela apicultura intuitiva. Essa é terrível. Aquele jeito, não, o jeito que ele vê na internet, do jeito que ele vê o vizinho fazer, do jeito... Vai fazer a toque de caixa. Rapaz, a gente lá também no Nordeste, lá no Lazinho, a gente tinha acabado de colher o mel e preparando todo o ambiente para poder fazer o beneficiamento e tudo mais. Aí o Lazinho traz um vídeo do YouTube mostrando um apicultor até do Nordeste mesmo, eles mostrando o beneficiamento como que era feito lá na outra região. E o cara apresentando aquilo no canal como um grande negócio. Uhum. Rapaz, todo mundo com camisa toda surrada, todo mundo suado, sujo do apiário, com a bota do apiário, a roupa do apiário, roupa toda imunda, toda suja. Os caras ali fazendo processo ali de desoperculação, tudo mais. Mexendo no mel lá no fundo do balde, o cara pegou a mão e enfiou dentro do balde de mel assim, É apicultura intuitiva. Como o pai fazia, o avô fazia, o bisavô fazia, o tio, a tia, o vizinho. O intuitivo é aquela situação em que a pessoa... você vê demais, inclusive lá no Nordeste tem muito disso, que você pega o enxame, produz... Daí, você perde o enxame na entre-safra, aí na outra safra você pega o enxame de novo... No ano que vem eu capturo de novo. Exatamente. Por quê? O cara perde a abelha, ele deixa morrer um bezerro, Não, no ano que vem vai chegar um bezerro pra mim de novo, aí eu coloco ele pra produzir. Então fazer intuitivo é fazer com a sua intuição. É do jeito que você pensa que tá certo. Sem seguir um método, sem seguir um planejamento, sem seguir toda a metodologia pra chegar no resultado. Sabe o que é interessante? Que ele vai produzir. Vai produzir. Ele vai produzir 5 quilinhos, 10 quilinhos, 15 quilinhos. Isso não é mel não, gente. A pessoa acha que 5 quilos é mel, Thiago. 5 quilos é mel não, 10 quilos é mel. Numa abelha africanizada. Nunca. Adaptada nesse bioma brasileiro que é maravilhoso para produzir mel. Nunca. Então, gente, seguir a apicultura intuitiva do jeito que você achava que o seu bisavô fazia é ferro. Você não chega em resultado. Você não vai deixar de produzir. Você vai produzir seus 5, 10, 15 quilinhos e vai vender pelos mesmos R$8. E achar que fez sucesso. Não, tá bom demais. Eu apurei um 500 conto aqui, deu pra completar o salário do peão do Natal. E pensa que a apicultura é só isso. E aí ele reduz a capacidade da apicultura aqui, a uns trocados, a umas migalhas para poder tapar buraco do dente. Então o que é muito importante se observar é que a apicultura é feita com método. A apicultura é feita com técnica, com tecnologia. Existe forma de você fazer apicultura. Exatamente. Não é do jeito que você não é achômetro. Tá certo. Não é achômetro. Tem passo a passo, tem método. Né? Então, se a pessoa não segue como método, ela não chega no resultado que ela deseja. E como tudo. Como tudo na vida. Tem que ter método. Plantação, tem que ter método. Rapaz, até coisa fora do campo. Indústria. Você tem uma indústria para produzir qualquer equipamento que seja. Você tem que ter método também. Você tem que ter passo a passo, você tem que ter projeto. Projeto de produção, tem que ter profissionais. Então, se você não tiver esse tipo de conhecimento científico por trás e achar que tudo você faz da sua cabeça, é ferro. Você vai se limitar ao seu conhecimento. Então, o que a gente passa muito pro pessoal, o pessoal que entra na escola de apicultura, ele não tá começando do zero, ele tá começando com 40 anos de experiência. Ele já começa com 40 anos de experiência. Que é aquilo que o professor Armindo ele conhece, que ele viveu em método, sabe o que dá certo, sabe o que dá errado, transforma tudo em método, transforma tudo em passo a passo, e o aluno, quando entra lá dentro, já sabe o que é que ele vai seguir. Exatamente. Então não é da cabeça dele. Você não faz a apicultura da sua cabeça. Você vai seguindo a metodologia. É a receita de bolo. Se você não entender que é a receita de bolo, você não chega a resultado nenhum. Né? Você perde a abelha doidada, no ano seguinte você captura novamente, perde de novo, captura de novo, fica nessa ciranda. Você fica rodopiando, rodando igual boi. Não chega em lugar nenhum. E acha que a apicultura é aquilo. A apicultura não é aquilo. Você não está fazendo apicultura. Você está fazendo serviço de caixoteiro. Da pior qualidade, da pior espécie. Porco desinformado, não quer se informar, não quer buscar, acha que está certo e ainda critica quem ousa ensinar a você o que é o correto.
que é o que a gente mais toma porrada. Verdade. O que o professor Armindo toma porrada, meu amigo, não é brincadeira, viu? Verdade. Nossa senhora. Então, fazer apicultura intuitiva, fazer apicultura sem método é fracasso garantido. Ferro mesmo. Mas o camarada fala assim, não, mas eu sigo o método. Meu avô criava assim, meu pai criava assim, eles me ensinaram a criar assim e eu vou ter sucesso. Apicultura é dinâmica. Esse é um outro erro que a gente separou aqui. Fazer apicultura como seu avô fazia. Errado. Quando o avô fazia, era um outro momento, né? Tinha floresta doidado, sobrando no Brasil. Até a abelha era outra. A abelha era outra, era a abelha europeia pura. Você não tinha rio poluído. Você não tinha defensivo agrícola. Você não tinha nada. Então você colocava uma colmeia de abelha, uma colmeia de abelha sem fazer muita força, ela dava 30 quilos de mel. Sem fazer força. Sem fazer força. O primeiro apicultor no sul do Brasil, Emílio Schenck, criador da colmeia Schenck, lá no Rio Grande do Sul, foi o primeiro apicultor no Brasil que ousou realizar uma organização apícola. Criou a primeira associação de apicultores lá no Rio Grande do Sul, que é viva até hoje. Existe até hoje a associação, há mais de 100 anos já. E foi o primeiro que ousou fazer uma superprodução de mel. Emílio Schenck, com a colmeia Schenck. Criou técnica. Criou técnica, manejo, criou método, que apicultores até hoje do sul do Brasil seguem o método do professor Emílio Schenck. E ele alcançou, na época, médias de 108 quilos de mel, no início do século XX. Ó, que maravilha. 1905, 1910. Ele alcançou a superprodução de mel. Foi o único. Inclusive, o Rio Grande do Sul é muito forte na apicultura. Sempre foi, né? É uma outra cultura, né, Thiago? Mais de 100 anos está organizada a apicultura no Rio Grande do Sul. Organizada. Que maravilha. Seguindo por uma influência mesmo do Uruguai, da Argentina, que está do lado, também, né? são países fortes. E que são países fortes de uma influência europeia muito grande, né? Verdade. Essa cultura europeia de muita organização, sempre foi, né? E não é diferente para a apicultura ali. Isso ali pesou demais, né? Então ele Schenck foi o primeiro que fez ali um manual de apicultura, que fez um primeiro livro de apicultura, ensinando a apicultura, associação, curso de apicultura, treinamento, capacitação, organização do setor produtivo. Bacana. Então você imagina, há quase 120 anos atrás já tinha um superprodutor, que era o Emílio Schenck, e todo mundo tirando mel como? Tirando mel dentro do balaio. Não existia colmeia. Verdade. Nem a colmeia americana não tinha chegado no Brasil. A primeira colmeia que chegou no Brasil foi a que Emílio Schenck criou. Baseada na colmeia Langstroth, ele fez uma colmeia de castilhos móveis também, que é um terço do tamanho da colmeia americana. Da colmeia Langstroth. Deu muito certo pelo clima do sul. Pelo clima que adaptou muito bem. Até hoje é utilizada. Até hoje é usada, né? Tudo evoluiu de 100 anos pra cá, né? Tudo. E a apicultura? A apicultura evoluiu em muitos aspectos, mas nos aspectos de você disseminar a ideia de uma superprodução de mel e de um profissionalismo do setor, esse evoluiu muito pouco. O apicultor não evoluiu. O apicultor não evoluiu. A apicultura mudou muito. A apicultura evoluiu muito, no Brasil e no mundo. A apicultura evoluiu muito no Brasil e no mundo. Quando você pega toda a parte, toda a parte científica, todo o corpo de pesquisa apícola no mundo, tudo que eles construíram em torno do conhecimento da apis mellifera, o mapeamento genético da apis mellifera, você tem o genoma da abelha todo escrito. É verdade. Isso aí foi um salto gigantesco, até no sentido de você entender os quesitos de melhoramento genético, a parte de nutrição apícola, você sabe do que a abelha necessita realmente de aminoácidos. Coisa que há 40 anos atrás você não sabia. Você tinha que alimentar com bife proteico. Mas você não sabia quais eram os aminoácidos essenciais para a abelha, hoje já se sabe. Isso deu um salto gigantesco na questão de você fazer uma nutrição adequada para a abelha sem deixar resíduo. Tanto que então teve muito avanço. Cada dia que passa, era uma coisa polêmica a questão da alimentação, mas cada dia que passa o pessoal está aceitando cada vez mais, né? Porque tem coisa científico. Porque tem coisa... Todo animal tem que alimentar, né? Todo animal tem que alimentar. Isso é uma cultura que foi criada ao longo também de muitos anos no Brasil, de que a abelha produz mel 12 meses do ano. E ela é igual a qualquer animal, ela não produz 12 meses do ano. Qualquer animal ele tem 6 meses de abundância e 6 meses de escassez. Todo animal, até o ser humano. Até o ser humano tem período de abundância e período de escassez. Verdade. Então, se a gente não entender isso no mundo da abelha, no mundo da apicultura, você não consegue evoluir com a apicultura. Então, assim, agora, a parte de profissionalismo do apicultor evoluiu pouco. Evoluiu muito pouco. O conhecimento sobre superprodução de mel, o conhecimento sobre metodologia para você realmente fazer uma produção boa, o conhecimento sobre a apis mellifera, que nós tivemos 2 momentos da apis mellifera ligústica, a abelha europeia pura, e o segundo momento com sangue da escutelata, da abelha africana, mestiçada com a abelha europeia. Então até hoje você tem ainda uma grande parte da apicultura brasileira que não se adaptou e não entendeu o que é essa abelha. Veja bem, nós tivemos aí um salto de quase 14 vezes na produção de mel do Brasil em 70 anos... E tem apicultor ainda que acha que foi um erro trazer a abelha africanizada para cá. Até hoje, é o pessoal que pensa como avô. Rapaz, são as viúvas das abelhas europeias. É viúva, apicultor viúva. Eu sou viúva da europeia.
É nego viúvo. Esse camarada é o que tá fazendo a apicultura do jeito que o avô dele fazia. Do jeito que o avô dele fazia. Achando que tem floresta como tinha 70, 80 anos atrás. Achando que é limpo como era limpo há 70, 80 anos atrás. Pô, 70, 80 anos atrás o Rio Tietê era limpo. O pessoal fazia esporte náutico no Rio Tietê. E uma visão que esse pessoal não tem é que o valor da abelha africanizada. Não tem essa noção. Não tem essa noção. Até hoje não tem. Isso é motivado até pela própria imprensa. Pois é. Você vê toda hora as emissoras de televisão abrindo reportagem, porque um enxame de abelhas africanas atacou uma pessoa. Atacou. Sempre é a abelha que atacou. A abelha que atacou, a abelha que ferrou, a abelha que matou. Não teve um elemento que foi lá fuçar, cutucar a abelha antes, não. Cutucar a onça com a vara curta. Não teve uma prefeitura que derrubou a floresta toda. Não teve uma prefeitura que derrubou a floresta toda. Então não teve. É. Tá culpado é a abelha. Então é muito fácil você atribuir o erro a quem? Atribuir o erro ao animal que não tem defesa. É. Né? E colocar o ser humano como vítima daquilo. Então, assim, você não entender o valor da nossa abelha africanizada, não entender a diferença da abelha africanizada para as europeias, as abelhas do mundo todo aí estão sofrendo no mundo todo, e é um mal que a nossa abelha aqui não sofre. Então, assim, você ignorar isso é você ter a cabeça do seu avô. Até o meio científico, parte dele ainda ignora. Até o meio científico. Você tem pesquisadores hoje do mundo que veem a abelha africanizada como a salvadora da espécie. A salvadora da espécie, porque a abelha realmente está diminuindo a população dela no planeta. Isso é inegável. Todo mundo sabe disso. Só tem um país que não sofre dos males sofridos pela abelha Apis mellifera de outros países, que é o Brasil. A nossa abelha africanizada, ela é resistente a CCD do hemisfério norte. O colapso de ordem das abelhas. Ela não entra em desorientação do GPS dela. A abelha europeia entra. Verdade. E é isso que está causando a redução de abelha no hemisfério norte. Você tem um terço da China que não tem mais abelha. Os Estados Unidos, que é um grande produtor de mel, a cada ano que passa tem menos colmeias nos Estados Unidos. Menos colmeias. Você pega apicultores, por exemplo, e pesquisadores que estão ali na Flórida, que estão ali no Novo México, que estão ali no Texas, que estão ali na Califórnia, que são os estados que fazem fronteira com o México. Você tem pesquisadores, uma ampla maioria deles, que defendem o trabalho com a abelha africanizada ali no sentido de quê? De melhorar exatamente a espécie Apis mellifera lá. Já defende a ideia de que a abelha africanizada é a salvação das abelhas no planeta. Mas se você pega pesquisadores já do meio do meio Estados Unidos para o norte dos Estados Unidos, aí já são contrários. Não, porque essa abelha é um problema, porque essa abelha vai destruir, porque essa abelha ela é assassina, brava. Porque ela é muito brava, porque não pode ter essa abelha. E aí junta ainda aquele problema cultural dos Estados Unidos, do pessoal do sul com o pessoal do norte, que é um problema histórico. Como é que vai subir negócio latino pra cá? Não, trazer coisa de latino pra cá. Esse pessoal do sul dos Estados Unidos que não entende nada, vai trazer aqui pro norte aqui. Nós que somos desenvolvidos, tem essa briga nos Estados Unidos. Igual a gente tem no Brasil, infelizmente, entre o pessoal do Sul e o pessoal do Nordeste, a mesma coisa nos Estados Unidos. Não tem diferença, é pior. Muito pior. Porque lá levou uma guerra civil. Já tem uma questão de preconceito. A guerra civil norte-americana, ela nasceu em função disso. Você vê o que é um preconceito, a discriminação nos Estados Unidos, nem compara o que acontece no Brasil. Não, nem compara. Ninguém tem noção do que é o preconceito. Lá realmente é nítido, né? Então, se o camarada, ele ignora a realidade hoje, ignora a evolução da apicultura e quer fazer a apicultura do jeito que o avô dele fazia, é fracasso. É fracasso. Ele vai produzir? Vai produzir o melzinho. 5 quilinhos, 10 quilinhos. Mas não é o que a gente chama de não é superprodução. Não leva ao superfaturamento. Não leva. Porque esse que vai produzir 5 quilinhos, 10 quilinhos, ele não tá preocupado em vender bem, não. Ele tá preocupado em vender a R$8. E um ponto importante, as pessoas falam, não, você tá falando que a pessoa tá fracassando, ele tá feliz fazendo aquilo. Mas a escola de apicultura defende fartura. A gente defende você ter uma independência financeira com produção de mel. Defende você ter uma grande produção de mel, uma coisa profissional, para que você possa fazer relevância, fazer diferença no PIB do agro brasileiro. E que o setor passe a ser reconhecido e respeitado por isso. Porque o PIB agropecuário brasileiro, a apicultura participa com apenas 0,3% do PIB agropecuário brasileiro, não é do PIB nacional, não. É o PIB agropecuário. O setor apícola é o setor que mais cresce hoje. No campo agropecuário do Brasil, é o que mais cresce. Cresce a taxa de 10, 12, 15% ao ano. Mas o que é 10, 12, 15% ao ano de nada? Continua sendo nada.
Então a gente não tem uma relevância, em 40 anos de apicultura profissional, a gente não teve uma relevância em termos de PIB agropecuário. Está na hora de mudar isso. E é por isso que a gente é insatisfeito com 5, 10 quilos de mel por colmeia. Então, todo mundo defende a ideia da importância da abelha, da importância da polinização, que a abelha é o único animal capaz de proteger a natureza, de salvar o planeta e tudo mais. Mas se a gente não conseguir provar e mostrar a força da apicultura do ponto de vista econômico, não há discurso ambiental que vai manter a abelha viva ou que vai manter a abelha dentro de uma atividade agropecuária de relevância. Verdade. Tem que fazer crescer. Aí a gente vai conseguir colocar a apicultura no patamar de salvaguarda do mundo mesmo, do planeta. Verdade, professor. Né? Outro ponto aí que vai fazer você ter fracasso na apicultura é você tratar a apicultura como atividade secundária. Esse é o pior. O que é atividade secundária? Esse é o pior. Significa o que isso aí, professor? Significa que você tem o teu emprego, você tem o teu trabalho, que é a tua fonte de renda principal. Certo. Você decidiu trabalhar profissionalmente com a apicultura, mas você tenta postergar o máximo possível o abandono da sua atividade que você faz como atividade cotidiana, rotineira, para poder viver só de apicultura. Então você trabalha de segunda a sábado, no seu trabalho, nas suas atividades, em tudo que você realiza, e vai cuidar das suas abelhas que dia? Só no domingo. Então você dá uma fração de atenção para uma fração de atenção. Então como que você vai escalar? Você consegue com 20, 30 colmeinhas, tranquilo. A gente até no curso gratuito fala isso. Você montar uma apiária com 30, começa a fazer mais de 100 mil reais. Bacana, você faz. Cuidando só os domingos. Indo lá cada 15 dias, 4 horas de serviço. 8 horas de serviço por mês. Tranquilo. Só que a apicultura, o máximo que você vai chegar de resultado nela é apenas 30 colmeias e 100 mil reais. Isso é o troco. Isso é troco, Thiago. Isso é início. Isso é início. Ali é para a pessoa perceber que se ela conseguiu com 30 colmeias fazer 100 mil, então ela pode conseguir fazer com 300 colmeias 3 milhões. Essa é a ideia. O que ninguém entendeu ainda é isso. Ah, porque esse povo está ensinando que com 30 colmeias faz 100 mil. Não, amigo, você vai começar. Do momento que você enxergou que você foi capaz de fazer 100 mil com 30, então com 300 você vai conseguir fazer 3 milhões. Exato. Com 3 mil você vai conseguir fazer 30 milhões. Esse é o ponto. A grande cegueira do apicultor é que ele não conseguiu enxergar ainda o potencial da apicultura. Exatamente. Ele pensa que a apicultura é aquela coisinha para poder pagar a energia, pagar o salário do peão. Salarinho do peão. Ele pensa que é uma renda extra que tem na fazenda. Arrumar aquela fiação de luz que queimou. Entendeu? Então o apicultor, ele trata a apicultura como se fosse uma atividade secundária só para poder resolver coisinhas na fazenda. Não, minha atividade principal é o gado, que só me dá prejuízo, mas eu crio uma abelhinha lá para poder pagar umas continhas no final do mês. É isso aí. E é uma atividade secundária, ele coloca aqui em segundo plano, ele coloca menos energia naquela atividade, ele não planeja aquela atividade e tira um dinheirinho no final do ano e pensa que... E acha que tá fazendo sucesso. Eu tenho minhas 30 colmeias, tirei ali 15 quilinhos de mel em cada uma, fiz meia tonelada. Nossa, eu tirei meia tonelada de mel. Meu amigo, você não tirou mel, o mel que você tirou não tapa o buraco do teu dente. Meia tonelada é nada, Thiago. O que é meia tonelada? Qualquer mapeamento que você faz hoje no Brasil, qualquer mapeamento de satélite te aponta 60, 70, 80 colmeias. Nós estamos falando aí de 3 a 5 toneladas de mel por ano. E o cara tá ali achando que meia tonelada é mel. Meia tonelada é nada. Você não enxergar o potencial da apicultura, você colocar a apicultura como atividade de segundo plano, você tá ignorando uma grande ação que você faz para a sociedade. Você não produzir, você não gerar riqueza, você não está contribuindo para a sua sociedade. E gerar uma riqueza que ela não vai demandar também que você desmate a sua propriedade, que você tenha que bater passo na sua propriedade, que você tenha que arrumar cerca, que você tenha que arrumar curral. Porque quanto mais, entre aspas, sujo a fazenda, sujo pro gado, né? Pro pecuarista. Quanto mais mato na fazenda, mais pasto apícola você tem na tua propriedade, mais produção você tem. Ou seja... E se você tem mais produção, você tá tendo mais renda. Então você tá provando que você é capaz de gerar muita renda, mantendo a floresta de pé, mantendo a água, mantendo a fauna, mantendo a flora, mantendo a saúde do planeta. Você provou a viabilidade da apicultura. Você respondeu a maior cobrança que é dada hoje ao agro brasileiro de que o agro ele só produz fazendo o quê? Acabando com a natureza. E a gente sabe que isso não é verdade. Você tem os setores todos do agro do Brasil, nós temos hoje a lei ambiental mais moderna do mundo, está em qual país? No Brasil. No Brasil. Aonde? Qual país do mundo? Me apontem. Qual país do mundo que tem na legislação ambiental dele percentuais de obrigatoriedade para cada bioma de você manter o bioma em pé? Chega nos Estados Unidos.
Nem floresta não tem mais. É. Já derrubou tudo. Europa, acabou tudo. Acabou. Tudo. Você não encontra uma vez de floresta, acabou. E estamos doidos, né? Protege a Amazônia. Protege a Amazônia, que é um absurdo, que estão derrubando tudo. Aqui nós temos uma lei ambiental que manda a Amazônia 80% de pé. 80% de pé. Cerrado, 20% e 30% de pé. Você chega ali em Ribeirão Preto, que era um mar de cana há 20 anos atrás, só cana. Você está vendo hoje fazenda de cana replantando floresta. Demarcaram, Thiago, as áreas de água. 50 metros, 100 metros para cada lado ali daquele riachinho que está descendo. E não estão plantando cana, estão deixando a floresta sair. Olha que maravilha. Então hoje você está tendo de volta o quê? Apicultores produzindo mel na região de Ribeirão Preto. Coisa que não havia um tempo atrás. E produzindo mel aonde? Naquela área que está sendo demarcada, reservada, para poder refazer a floresta do Cerrado. Fazendo fortuna, fazendo riqueza em região de preservação. Olha que coisa E fantástica. todo mundo pensava que era só para deixar mato crescer, era só para cumprir lei. É só para cumprir lei, aquele mato ali não produz nada, o pessoal está produzindo. Para produzir, para faturar em cima. Você pega ali São José do Rio Preto, o pessoal da Cófico, até abrindo o processo de exportação de mel, produzido nessas áreas da Cófico, que é tudo cana também, que são usinas, né? E com áreas de floresta ali que eles estão deixando demarcadas para os apicultores entrarem e produzirem mel. Um trabalho marketing. Montaram uma cooperativa, montaram todo um processo de uma linha de produtos, estão mandando produto embalado, cadê o mel? Embalado e rotulado para a China, meu amigo. E a Cófico é chinesa, né? A Cófico é chinesa. Então a Cófico descobriu nisso o quê? Aquilo que no início foi imposto a eles pelo poder público, pelo Ministério Público. Olha, vocês vão ter que fazer isso. Porque vocês estão matando a abelha, não sei o quê. No início eles ficaram putos mesmo de ter que implantar aquilo. Quando eles descobriram o negócio que eles estavam na mão, gente, nós vamos usar isso aqui como compensação ambiental. Rapaz, eles estão apresentando os produtos deles, a Cófico, para o mundo inteiro. Fantástico. E apresentando a apicultura como o quê? Como compensação ambiental a tudo aquilo que foi ali devastado ali para derrubar a floresta. Ou seja, eles recuperando aqueles 20% de floresta, colocando os apicultores para produzir alimento saudável e mandando alimento saudável para o mundo. Pensa. Fantástico. Isso é apicultura profissional. É. Isso é apicultura de resultado. Isso é apicultura para ganhar dinheiro. É. É ou não é? Então, se você colocar a apicultura como atividade secundária, fracasso. Fracasso. Pode esperar. Fracasso, meu amigo. Um outro ponto aqui que é polêmico, professor. Você não vai ter sucesso na apicultura, você não vai ser um empreendedor, você não vai ter aquele superfaturamento, superprodução se você tratar a apicultura como um hobby. Ei, robista. Mas qual o problema de você criar uma abelhinha como hobby? Nenhum problema. Só que nós defendemos a apicultura como negócio. Você que está aqui na escola de apicultura, você que está no nosso canal, você vai sempre ver a gente defender a apicultura como um negócio. Você quer cuidar da apicultura como hobby? Não é aqui na escola de apicultura, não é no nosso canal, não. É interessante que essa pessoa que cuida da apicultura como hobby bate muito com a pessoa que trata a apicultura como atividade secundária. Exato. A maioria do pessoal que trata a apicultura como atividade secundária trata a apicultura como hobby. É. E eu falo para você o seguinte, esse elemento que trata a apicultura como hobby, como atividade secundária, ele é um elemento egoísta. Porque ele não está nem um pouco preocupado com a abelha, ele não dá conforto biológico para a abelha, ele não dá sossego para a abelha produzir, ele não cuida de alimentação da abelha no período de fome dela, ele não cuida de uma troca de favo velho, ele não cuida de uma troca de rainha, ele não dá conforto para a abelha viver, para ter uma vida digna. E o que bate o egoísmo aí? O grande egoísmo é porque ele não consegue fazer com que a abelha atinja o seu máximo potencial como ser vivo. Qual que é o potencial da abelha? É produzir. Produzir. Superprodução de mel. Superprodução. A abelha nasceu. Isso está escrito no DNA da abelha. Ela nasceu para fazer superprodução de mel. Eu recebo muitas mensagens do pessoal, às vezes, aí que já tem curso superior, tudo mais, dizendo que não existe esse negócio de superprodução de mel. Que a abelha é 5, 10, 15 quilos de mel no máximo. Pessoas de curso superior, tá? Pessoas de curso superior. E o que ele pensa que o apicultor faz para eu não sei o que ele imagina. Anabolizante? O que você acha que eu tô dando pra abelha? Eu tô alimentando a abelha pra ela fazer superprodução? Não, isso é ela que faz. Abelha, professor. Eu só tô dando a condição da abelha chegar à safra como? Com muita população de abelha. Inclusive, essa é o método C da abelha é muito simples, Thiago. É a base do método. O que é o método C da abelha? Fazer sua colmeia chegar à florada, o primeiro dia da florada, com 100 mil abelhas. Sua colmeia chegou com 100 mil abelhas, 100 mil, cuspindo abelha. Chegou com 100 mil abelhas? Superprodução tá na mão, meu amigo. Pronto. Fez sua parte. Fez sua parte. Deixa a abelha agora faz a parte dela. Chegou a florada, sua colmeia chegou com 100 mil abelhas, a mãe natureza deu flor, ela vai te dar superprodução de mel. É natural. Natural. Exatamente. Você não faz mais nada. Mas antigamente a abelha não precisava fazer um trabalho de crescer a população dela, ela conseguia fazer produção sem fazer o crescimento dela. Claro, antigamente tinha floresta.
Antigamente é floresta. Verdade. Ô, Thiago, quando eu e o Armin do Pai começamos, não existia bife proteico, não. Não precisava. Eu lembro o senhor falando isso. Você pega os livros do Helmut Wiese, o primeiro que ele lançou ali em meados de 86, o primeiro Nova Apicultura, né? Eu tinha 3 anos de apicultura, eu estava com 11 anos quando ele lançou esse livro na época. Ele fala no livro o quê? Da alimentação, água com açúcar. Acabou. E ele ainda orientava uma segunda alimentação, você deixar uma melgueira inteira para a abelha de mel, para ela poder suprir a alimentação dela durante o período de fome, que era suficiente para ela poder se manter viva durante o período de fome. Olha. Aonde que você consegue deixar uma melgueira hoje na colmeia e ela conseguir se manter viva? Não consegue. Durante 6 meses de fome. É. Então a natureza mudou, tudo mudou. A abelha, ela não perdia muita população de abelha, não. Chegava o período de fome, ela se mantinha com um ninho inteiro cheio de abelhas. O ninho inteiro mais uma melgueira. Ela conseguia manter ali uma população de 40 a 60 mil abelhas. Quando via a safra de mel, ela conseguia encher 3, 4 melgueiras sem manejo. Hoje, um período de fome, que dura 6 meses, o enxame que tinha 100, 120 mil abelhas, ele cai para 10, 15 mil abelhas. Quando não morre, 80% morre, abandona. Então mudou tudo. Criar a abelha como hobby, ou criar a abelha de forma secundária, é você tratar o segmento de forma desrespeitosa. Tratar a abelha de forma desrespeitosa é você olhar só pro teu umbigo. Você não entender que a abelha chegou na tua mão para você cuidar dela. Ela não se apresentou à toa. Não foi uma coincidência. Ela quer que você cuide dela e cuide bem. Você tem seu sítio, tem sua chácara, tem sua propriedade rural, bota para produzir. Viabiliza sua chácara, sua propriedade com a apicultura. Mostra que é possível manter uma pequena propriedade rural, 2, 3, 5, 10 hectares, com apicultura dentro. Você vai estar prestando um grande serviço a quem? Aos minifundos, às pequenas propriedades. Mostrando que é viável você produzir mel sem você ter que gastar muito na propriedade rural. É verdade. O hobby, professor, todo hobby tem uma característica positiva e negativa. Positiva é quando você faz um hobby, você faz para sua mentalidade, para você descansar, você faz para ter aquela questão psicológica. Agora, hobby na apicultura em diante disso? Aí, qual que é o lado negativo? Não. Qual que é o lado negativo do hobby? Hobby é um tempo pra você gastar dinheiro. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Você não ganha dinheiro com hobby. Você entrar dentro do roupão. 50 graus de temperatura. Fumaça na cara. De vez em quando as ferroadinhas brutas. Não é? Aquele calorão do cão. Quando você vai colher mel, carregar aquele peso violento. Gente, você pensa só de você entrar numa roupa com 50 graus, fumaça na cara e dizer que isso é hobby? Porque o hobby... Que hobby mais desgramento é esse, rapaz? Vamos falar de outros hobbies aqui, pra entender o que é hobby. O cara que tá colecionando selo, ou o cara... Saltando de paraquedas. O que é esse hobby? Esse hobby é aquele que o cara só gasta. Só gasta. Você vai comprar selo pra colecionar, você tá gastando. E muito. Corrida, o cara gosta de correr, eu conheço gente que corre. Saltar de paraquedas, é caro. É caro. Vai fazer um curso desse. Caro. Vai fazer rapel igual a Fábio Bombeiro, pra tirar a abelha. Tem um amigo meu, professor, que o hobby dele não é automobilismo, não, é aqueles carrinhos de corrida pequenininho, aeromodelismo, automodelismo, que é aquele carrinho pequenininho, isso. No autódromo, com sensor, com controle remoto. Chega a 15 mil reais um carrinho médio, preço médio, e você chega num ponto, isso é hobby. É hobby. O que é hobby? É aquilo que você diverte, descansa, mas gasta. O cara sai de moto pra fazer trilha. Qual que é o problema? Hobby. Hobby, caro. Tudo é caro. Uma moto daquela, meu amigo. Moto de trilha. E não pode nem emplacar. Rapaz, não pode nem emplacar, ué. Não serve não. Pode não. Só pra gastar. Só pra gastar. Hobby é pra gastar. Qual que é o problema do hobby? Apertou economicamente, o que você vai cortar? O hobby. O hobby. E na apicultura, você aperta? Você corta a apicultura? Quando vem a crise? Se for hobby, você vai cortar, você vai largar pra lá e você vai abandonar a abelha, você vai matar a abelha. Rapaz, eu te falo que ele não abandona não. Se você trata como hobby, ele vai largar pra lá. Ele vai tratar como hobby? Ele tá ali produzindo 8 quilinhos, né? Tá na crise, não é? Ele sabe que a abelha vai produzir ali 58 quilinhos. Ele tem ali 30, não é? Ele vai largar lá pra lá e depois vai correr. Eu acho que ele vai largar, não. Vai virar caixoteiro. Sabe o que ele vai falar? Ele vai falar assim, eu vou botar 60 e tirar 5 quilos em cada uma. Eita, Piorou. E isso eu vi acontecer demais naquela crise dos anos 80, naquela crise ali de 98, no final do governo Fernando Henrique, a crise de 2014. Chegou a crise, meu amigo, não, vamos dobrar o número de caixa. Ela dá 5, 8 quilinhos, então vamos dobrar a produção, aumentando o número de caixa. A que custo? E vendendo a R$8 o quilo. Isso é complicado. Então ele tem a sensação, a ilusão de que ele fez sucesso. Olha que ilusão. Eu acho que muita gente já entendeu, mas o que é maldição de sucesso aqui, professor? A gente falou, o que o pessoal faz que é ruim é
ignorar o mercado, fazer uma apicultura intuitiva, Isso. fazer do jeito que o avô dele fazia, tratar a apicultura como atividade secundária e fazer tratar como hobby. Se você fizer isso, vai dar ruim. Vai dar ruim mesmo. Você não vai deixar de produzir, não, mas vai dar ruim. O que isso tudo tem em comum, professor? Se ele fizer a apicultura e ignorar o mercado, ele vai produzir mel, vai conseguir vender o mel R$8 o quilo? Vai vender. Vai produzir? Vai faturar? Vai vender. Vai vender. Vai faturar? Vai. Pouquinho? Vai. Mas vai faturar. Vai faturar. E ele pensa que tá bem? Tá ótimo. Tá ótimo. Aquilo veio como renda extra, então tá bom. Veio como renda extra, olha bem. Aí tem aquele outro camarada que chega lá, faz a apicultura intuitiva, do jeito que ele vê no YouTube, tá faturando, fez 10 quilos em uma, fez 8 na outra, fez 15 na outra. Ele pensa que tá tendo sucesso, professor? Ele pensa que tá tendo sucesso. Ele 8, 10, 15 quilos, ele vai tirar mel. Vai tirar mel. Vai faturar? Vai faturar. Vai faturar, vai vender. Vai vender. Vai E acha que tá fazendo sucesso. Vai pôr na garrafa de 51, vai vender R$15 o litro. Exato, e vai faturar. E tá feliz. Nossa, eu tô vendendo a 15, eu tava vendendo a 8, agora eu tô faturando a 15. E aquele camarada, professor, que fazia o jeito que a avó dele fazia, ele vai produzir mel? Vai produzir mel. 5 quilinhos, 8 quilinhos, 10 quilinhos. E vai vender? Vai vender. Vai vender, vai vender. Vai vender. É ou não é? Vai vender. Então, ele pensa que vai ter sucesso também. Pensa, tá entrando como renda extra. Opa, e renda extra? Tudo é a tal da renda extra. O cara acha que é renda extra. E o camarada que tem a apicultura como atividade secundária, ele tá com a apicultura só para pagar a conta de energia da fazenda. Ele vai conseguir pagar? Vai conseguir pagar a conta, vai conseguir colher mel, vai. Ele vai tirar o melzinho, ele vai conseguir complementar o salário do peão, o 13º que tem que pagar no final do ano. Tudo isso ele vai conseguir fazer. E o cara que tá tendo a apicultura como hobby, ele vai tirar mel? Também vai tirar mel. Então, 5 quilinhos ele tira. Que maldição do sucesso. Até o caixoteiro que tá indo pro buraco, ele tira mel e fatura. E ele pensa que tá tendo sucesso. Agora você imagina, se o cara que tá aqui achando que tá fazendo sucesso, tá indo pro buraco, só fracasso. Só fracasso. Só fracasso. Só se enterrando. Se ele ainda consegue tirar mel e faturar, e o aluno que parte para o empreendedorismo, que estuda, que implementa, que aplica o método corretamente, que chega no resultado. Esse já não chama nem de apicultor, esse é empreendedor. Esse é empreendedor. Então pensa bem, se até o Zé Caixoteiro, que segue todos esses pontos de fracasso, ele tira mel e fatura, e fica com a ilusão de que foi bom, e o cara que trabalha correto, então? É essa ilusão. A apicultura é tão boa, Thiago, que até o Zé Caixoteiro fatura. Mas aí, vamos nem falar... E atrapalha o mercado. Não vamos nem Porque ele cria ilusão pra quem? Ele cria ilusão de que o negócio é muito bom. Essa é a maldição do sucesso na apicultura, professor. Essa é a ideia do camarada de que ele pensa que tá tendo sucesso, pensa que tá fazendo mercado e não tá. Não tá fazendo. Não tá. Por exemplo, professor, se o camarada planta soja esse ano, deu ruim, ano que vem vai plantar? Soja é muito caro o investimento. Já pensou você plantar aí 600 hectares de soja? O que é o custo disso? Altíssimo. Vai fazer financiamento. Financiamento e não é financiamento de 50 a 60 mil reais, não. Uma cultura aí de 600 hectares de soja, você prepara para você colocar aí de 5 a 7 milhões de investimento. 5 a 7 milhões. Se der ruim, Thiago, é 5 a 7 milhões de prejuízo. Ele vai plantar ano que vem? Ele vai plantar ano que vem? Com que dinheiro? Não planta. Se deu ruim na soja... Ele não planta de novo? Ele não planta. Gado, professor. Tem como? O camarada pegou 30 cabeças de gado, foi lá, deu ruim. Isso, perdeu deu ruim. 30 esse ano. E aí? Ano que vem ele vai criar? Não vai. Nunca mais mexer com gado na vida dele. Não, esse trem de gado, o que eu vou mexer com gado? Só torrou meu dinheiro. Granja, professor. O camarada montou aquela granja, gastou... Tudo bonito. Quando o Sebastião fala que é um... Meio milhão. Meio milhão. Uma granja lá, beleza. Deu ruim, professor. Deu ruim, e aí? Ele vai montar a granja no ano que vem? Ele vai vender a granja. Vai arrancar tudo. Vai vender a granja. O ventilador, ele vende. Vende tudo. Mas nunca mais vai mexer com esse trem de granja. Nunca mais. Nunca mais quer mexer com frango. E a abelha? A abelha, o camarada tem 30 colmeias. Fez aquela produção ruim de 5 quilos por colmeia, professor. Vendeu na garrafa de pinga a R$15 o litro. Vendeu mal. Vendeu mal. Ele vai mexer com a abelha o ano que vem? Vai. Que maldição que tem na apicultura. Olha. Porque ele não tá, primeiro, ele não tá trabalhando todo dia. O Zé Caixoteiro não tá indo lá todo dia. Ele vai lá uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada mês, ou uma vez a cada ano. Vai 6 meses aí na piada. Fica ali, quase não vai na abelha. Então o que ele tira? Ele pensa o quê? Não deu trabalho nenhum pra mim. Deixa eu ir lá, sugar o que ela tem e vender. E fazer dinheiro daquilo. Olha que desserviço a pessoa que faz mal feito faz pro mercado apícola. Ele faz mal feito pra ele faz mal feito pro apicultor profissional, ele faz mal feito pra cadeia agropecuária, ele faz mal feito pra abelha, porque acaba passando a ideia de que a abelha é um animal que vai te dar só renda extra, que vai te dar só ali uma migalha de produção. Coloca o animal como uma subatividade.
Então ele é um elemento que ele é perverso ao mercado. O Zé Caixoteiro é perverso ao mercado. E eu considero, professor, que isso é eu chamei isso aqui, né, de maldição do sucesso. Eu na palestra lá em Paulo Afonso, 200 apicultores no auditório, vocês são tudo caixoteiro. Pois é. Mas falei assim na lata, rapaz. Então, assim, diferente das outras atividades do agro, professor, elas são imperdoáveis. São. Se o camarada cometeu um erro... Meu amigo... numa atividade do agro, ele quebra. Quebra. Ele não mexe aquilo mais nunca na vida dele. A apicultura é muito generosa. O pouco que o cara produz, ele vai continuar. Ele vai o ano que vem, e vai no próximo, e vai no próximo, e vai no próximo. O pouquinho pra ele, ele fica satisfeito. Ele fica satisfeito com aquele pouquinho. Ele é o elemento que tá lá na caverna de Platão, né? Exatamente. Ele não consegue enxergar que existe um mundo além da caverna. Não enxerga um pouco. Aquele mundinho dele ali de 5, 8 quilos é o que ele enxerga lá dentro da caverna. Ele não enxerga do lado de fora da caverna superprodução, superfaturamento, transformar a apicultura na principal atividade da fazenda dele. Deixa eu contar essa alegoria da caverna aqui do Platão. Porque conta aí. Foi isso que o senhor... mas ué. Perfeito o que a gente tá falando. Essa alegoria da caverna, quem não conhece, o Platão escreveu há mais de 2.000 anos atrás. Ele escreveu uma alegoria que era um monte de gente que ficava preso. Eles cresceram presos na caverna. Eles cresceram presos. Nasceram e cresceram presos na caverna. Todos presos na caverna. E eles nunca saíram da caverna. Nunca. O único contato que eles tinham na caverna era a projeção de sombras. Eles estavam sempre na escuridão da caverna, cresceram na escuridão e via a projeção de sombras lá fora. E achavam que o mundo era aquilo. E não sabiam o que era o mundo. Pensavam não tinha ideia que tinha algo além da sombra. Então eles viviam pensando que tudo era sombra. Olha a ideia do caixoteiro aí. É a mesma coisa. Ele pensa que tudo é 5 quilos. Tá na sombra. Ele pensa que a abelha produz 5 quilos e pensa que o preço do mel é 8 reais. Esse é o camarada que vive na sombra. Aí uma vez, daquelas pessoas que estavam presas na sombra, ele saiu, conseguiu escapar. Ele conseguiu. Na realidade, o detalhe da história é o seguinte: ele estava no ponto da caverna e ele viu um pontinho pequenininho de uma luz. Pequenininho. O que é aquilo ali? Porque era tudo escuridão, né? Tudo sombra. Ele viu um pontinho e ele começou a ir atrás daquele pontinho. Foi andando atrás daquele pontinho, gastou horas pra chegar. E saiu. E aquele pontinho foi crescendo. Quando ele saiu, que ele encontrou o mundo lá fora... Que isso? Que lugar é esse? Ficou empolgado e melhorou a visão, assim, naquela luz, queimou a visão dele, melhorou a visão, viu tudo, ficou impressionado. Com o verde, a natureza, os animais, as águas, o sol, a luz, o vento, a chuva. Ele não imaginava que o mundo poderia ser muito mais que sombra. Não sabia que o mundo era mais sombra. Nisso ele ficou embevecido com o mundo e voltou para falar com os amigos. Pessoal, tem um mundo maravilhoso lá fora. O que os colegas dele fizeram na caverna? Você é louco? Isso não existe, não. Claro com o cara. Você tá querendo levar a gente pra morte. Nós não podemos abandonar aqui, não. Tá vendo o que aconteceu quem saiu da caverna? Viu o que aconteceu quem saiu da caverna? Nunca mais voltou. Quem saiu da caverna nunca mais voltou. Tá vendo o que acontece? Quem sai fica doido. Professor, é o que acontece na apicultura. Olha o que acontece na apicultura. A pessoa que vai pra superprodução de mel, que vai pro superfaturamento com a apicultura, é o doido. E a gente vê na rede social. O aluno nosso, a gente vê muito, o Vinícius e a Laís, eles falam que eles são uma porrada direto na rede social só porque mostra superprodução. Só de mostrar que você produz muito, só mostrar que você fatura muito, fatura 70, 80, 90 reais o preço médio do mel, o pessoal começa a meter o pau. E fala, é mentira, você tá mentindo. Isso não existe, isso é ilusão. Vocês estão vendendo ilusão. Não vou nem falar do que o pessoal fala da gente, que fala do professor, amigo toma uma porrada. Ele que é a cara... Rapaz, eu já acostumei, entra aqui, sai aqui. Eu penso assim, coitado, ele tá aí achando que eu tô falando coisa errada, mas quem tá faturando é quem? Então, esse é o efeito colateral dos alunos, os alunos prêmios do professor. Enquanto eu tô vendendo... Meu amigo, enquanto eu tô vendendo mel a 70, 80, 90 reais o quilo, o cara tá perdendo tempo falando mal de mim. Beleza, amigão, mas quem tá faturando sou eu. E quem tá fazendo superprodução é quem? É eu e os meus alunos. É isso aí. É a turma que tá fazendo. Então, gente, é o que você tem que pensar. O professor tá preocupado de tomar porrada? Nem um pouco. Estamos calejados. Pode tomar porrada, pode dar porrada doidado. Não tem problema não. O peso, por sinal, pra mim é o mesmo. O peso de uma porrada e o peso do elogio, pra mim é o mesmo. O mesmo, na balança. Muito bom. Você tem um peso aqui da porrada e o peso do elogio, e o peso é o mesmo, então ele se anulou. Então, pra mim, é indiferente tanto a porrada quanto o elogio, Thiago. Tanto a porrada quanto o elogio. Porque o principal é eu querer o meu aluno atingir na superprodução e superfaturamento. Deu certo pra mim uma vida inteira. Por que não vai dar certo pro meu aluno? Vai dar certo pro meu aluno. E dá certo pra centenas. Tá.
É, não é? Todos. Inclusive, a gente fica muito feliz, professor. A gente está na época do congresso aqui. Cara, tá chegando, hein? A gente vai apresentar os nossos super produtores. Sim. Lá, e os nossos apicultores milionários também. Sim, vamos ter agora os apicultores milionários. Ué. A gente tem a turma que já tá... Rapaz, vamos tomar porrada de marcha. Se a gente tomar uma porrada... Nós vamos tomar porrada 4 vezes mais. Mostrando os alunos faturando 100 mil e agora que faturando 1 milhão. Pode esperar. Preparar um combo, professor. É isso aí. E é esse o ponto que a gente quer trazer para vocês nesse podcast hoje, né, Thiago? É isso aí. Esse resultado que vocês têm que buscar, gente, tem que acreditar. Entender que resultado é diferente de sucesso. Exatamente. Às vezes você tem um resultado e você pensa que aquilo é sucesso. Mas não é. O sucesso que a gente trabalha aqui como apicultor de sucesso, quando a gente fala apicultor de sucesso, que a gente quer, que a gente deseja para apicultor, é aquele resultado que vai te dar não é só independência financeira, mas é aquela tranquilidade. É você se tornar um grande na apicultura, é você gerar muito emprego, é você ter lá seus centenas de funcionários, você ter uma série de vendedores trabalhando com você, uma série de apicultores. O teu mel chegando nas famílias de todas as pessoas do planeta Terra. É isso aí. O alimento saudável. O alimento saudável mais saboroso do mundo para as pessoas, que o brasileiro não conhece o mel. O brasileiro não sabe o que é mel. O americano come quase 1 quilo de mel por ano. O brasileiro come 60 gramas. É muito pouco, né? O brasileiro não sabe o que é 3 colheres de sopa de mel por ano. Olha o que é oportunidade de mercado, aqui que nós temos, professor. Então, a gente pode ensinar o brasileiro a comer mel. Exatamente, pessoal. Esse é o ponto. Haja mel para esse pessoal comer. Então, saiam da caverna. Não tenham medo de sair da caverna. Não tenham medo de ir além. E quando eu falo sair da caverna, não é só o ato de você só trabalhar e você aceitar a apicultura como resultado, não. Mas é você sair até mesmo desse regime CLT, que todo mundo endeusa o Getúlio Vargas. Que o Getúlio Vargas criou a Confederação das Leis do Trabalho. O Getúlio Vargas ferrou o brasileiro. Ferrou o brasileiro. Do momento que ele criou ali a CLT, Thiagão, acabou, meu amigo. O que tornou o brasileiro o quê? Dependente da migalha. Migalha de salário, migalha de contar moeda, migalha de direitos trabalhistas. E tirou a oportunidade dele empreender, constituir um negócio próprio, constituir riqueza, mudar a história do país. Igual os Estados Unidos fizeram e outros grandes países do mundo também fizeram. Esse pessoal metendo pau na gente. Já demite todos os seus funcionários, já que você fala isso. A gente fala para os funcionários aqui, professor, que CLT é uma coisa temporária. A pessoa tem que ter essa noção de que a CLT é para quem está começando a carreira. Exatamente. Está fazendo para experimentar. Quando chega uma hora... a trabalhar na CLT. Mas chega um ponto que você tem que empreender. Não tem jeito, gente. Você tem que bater asinha. Você não pode ficar na cola na Se vocês pensam que a gente está aqui o tempo todo aqui, deixando o funcionário colado na gente, negativo. O que eu já tive na Companhia da Abelha, aqui mesmo na Escola de Apicultura, de dezenas de colaboradores nossos que partiram para empreendimentos próprios. A gente estimula o pessoal. Pô, cara, você vai montar um negócio próprio, meu amigo, vai fundo. A gente ainda assessora ainda. Você montou um plano de negócio, bacaninha, fez tudo bacaninha. Tá tudo bonitinho, professor. Tá tudo já planilhadinho. A gente pega o projeto do cara, tá bacana mesmo. E ele vai empreender um negócio próprio. A gente estimula isso. Porque isso tem que ser a razão natural de cada ser humano. Porque você não pode você querer se contentar com salário mínimo, 2 salários mínimos, achar que aquilo é o máximo que você pode alcançar da vida e se contentar depois com uma aposentadoria de miséria. Até porque você nunca vai ficar rico com CLT. Nunca. Você nunca vai ter um patrimônio, você nunca vai ter uma condição financeira tranquila com CLT. Por quê? Primeiro, você sempre vai ganhar pouco. Segundo, a empresa nunca consegue pagar muito. O Brasil é feito numa situação de que quando você assina uma carteira, você paga 2 salários. Um para você e o outro pro Estado. Pro governo. Então o governo ganha também. Então, assim, a CLT, gente, ela é importante para quem tá começando, para quem tá iniciando, mas não pode ser uma muleta. Não pode ser uma muleta para você ficar engessado o resto da vida lá debaixo da asa de um patrão esperando a empresa quebrar para você quebrar junto. Então, você tem que ter essa Tem que querer ir além. Tem que querer ir além. Você estacionar nisso aí, criar uma redoma, meu amigo, criar uma zona de conforto em cima disso aí, você trabalha com escassez a sua vida inteira e não ter a chance nenhuma de progresso. Nenhuma. A apicultura é a atividade que te traz essa oportunidade do progresso. E você se dar essa oportunidade com você, para você empreender isso, é onde você vai transformar a sua vida de fato. Como a gente já vem transformando a vida aí de centenas de alunos do nosso Brasil inteiro, né, Thiagão? Isso aí, professor. E lembrando que o congresso tá chegando, a turma lá no frente assistindo a gente aí, quer ver vocês aqui e pensa num local que vai ter gente empreendedora, professor. Rapaz, pensa no lugar de águia, professor. Gente, o negócio é águia voando com águia. Não é águia voando com urubu, não, nem com corvo, não. Lá vocês vão estar no ambiente. É águia voando com águia. É um local assim para você entender o que é empreendedorismo.
empreendedorismo e você crescer com os empreendedores. É isso aí. Então vai ser um negócio apresentar bacana, o negócio milionário da apicultura para vocês. Não é, Thiagão? Apresentar e ensinar. Lá é passo a passo para você aprender. É isso aí. Vai ser bom, professor. Vai ser top. Top demais. Valeu, Thiagão. Valeu demais. Gente, espero que vocês tenham gostado demais. Você que tá aí no Spotify aí, já deixa seu coraçãozinho bacaninha, comenta bacaninha. Você que tá aí no YouTube, já aproveita, curte, segue nosso canal aí bacaninha. Todo dia a gente traz conteúdo direto aí para você chegar na super produção e no super faturamento com a apicultura. Beijo no coração, gente. Beijo na família. Vamos nos falando. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.